Olá, pessoas, tudo bem? Vamos agora para o tópico 4 do curso Aba para a Paz, né, que foi realizado pela Clínica Ativa, idealizado, formulado pela equipe Contexto Aba, e vamos falar desse tópico sobre o que é comportamento. Meu nome é Jardim Fagoso, sou supervisor clínico e diretor clínico da Clínica Ativa e fundador do Contexto. Então, nesse tópico, nós vamos falar sobre definição de comportamento, interação comportamental, problemas de comportamento, funções do comportamento e fatores que aumentam os problemas de comportamento, certo? Então, vamos lá. Então, vamos falar da definição do comportamento, lembrando que nós estamos aqui conversando e falando sobre uma perspectiva em análise do comportamento, né? Nós estamos explicando o que é análise do comportamento aplicada e todas as definições conceituais, né? Lembrando da segunda aula sobre a dimensão da aba, que é a dimensão conceitual, então todos os conceitos são baseados na análise do comportamento. Então, dessa forma, o comportamento é a ação ou a atividade de um indivíduo em relação ao seu ambiente. São exemplos de comportamento: andar, falar, chorar, sorrir, ficar parado, pensar, ficar com raiva, agredir, tudo isso na análise do comportamento é considerado comportamento. E ambiente são todos os eventos com os quais o indivíduo pode manter algum tipo de relação. Nesse sentido, é mais produtivo falarmos de eventos ambientais ou estímulos específicos do que ambiente, porque o termo ambiente envolve tantas coisas que é impossível nós nos relacionarmos com todo o nosso ambiente de uma vez só. Pode ser involuntário ou aprendido o comportamento. Então, nós temos, né, o comportamento sendo uma relação entre ambiente e o indivíduo. O comportamento não existe sem contexto, ou seja, ele não aparece do nada, ele está relacionado com algum tipo de estimulação. Muitas vezes a gente não sabe o que esse comportamento está se relacionando ou o porquê dele ter aparecido naquele contexto, e nós chamamos isso de veio do nada. Na verdade, não existe comportamento sem contexto. As consequências de nossos comportamentos, eles vão influenciar suas ocorrências futuras. Então, todo o comportamento do seu filho, do seu familiar, ele não acontece do nada. Ele tem o que nós vamos chamar de função. Ele produz alguma alteração nesse ambiente, né? Então, o comportamento de dizer oi, qual seria essa consequência? Alguém responder oi, né? Alguém olhar para você, né? Apertar um botão, seja de um elevador, de um controle remoto, qual seria a consequência? Girar uma torneira, fazer uma ligação, fazer uma pergunta, ou seja, toda ação que nós fazemos gera uma consequência no ambiente. E quando nós falamos de ambiente, nós estamos falando só de ambiente externo. E nós estamos falando também de ambientes internos. Então, por exemplo, você está com uma dor de cabeça, e aí você toma um remédio e a dor de cabeça some. Tomar um remédio, né, está relacionado com a dor da cabeça que é dentro de você. E mesmo assim, é ambiente. A gente vai chamar que o ambiente também está dentro da pessoa. Ou seja, o comportamento é aquilo externo ao ambiente, não o ambiente externo do corpo da pessoa. A pele, nesse caso, não é um limite. E é importante a gente pensar assim, porque quando nós vemos as nossas crianças autistas, que têm uma série de sensibilidades, que têm uma série de situações que acontecem no corpo delas, e elas começam a agir para se regular. Então, o flapping, a estereotipia aumenta, o comportamento do problema pode aumentar, porque está sentindo uma dor, alguma coisa assim. Ou seja, mesmo sendo dentro do corpo dessas crianças, né, ou da gente como ser humano em geral, nós agimos a partir desses estímulos, ou a partir desse ambiente, né? Sobre a questão da consequência, né? Os comportamentos, né, eles produzem consequência. E é um fato de que as consequências não têm só influência sobre os comportamentos adequados. Então, o que eu faço no mundo, eu continuo fazendo não necessariamente só porque é um comportamento adequado ou porque socialmente aceito.
elas também mantêm ou reduzem frequência de comportamentos que nós chamamos de inadequados ou interferentes. Vejamos, por exemplo, o caso da criança que faz algum tipo de birra para obter determinado item, né? Seja num corredor da lojas americanas, seja para poder obter um tablet, a criança começa a fazer comportamentos disruptivos, gritar, bater e tal. E aí o familiar, para poder acalmar, toma aqui o tablet, toma aqui o chocolate. Ou seja, esses tipos de comportamento geraram consequências que, quando acontecer uma situação semelhante, é possível que eles façam de novo, né? Então, um comportamento problema, um comportamento inadequado, interferente, é um comportamento que está no repertório da criança porque ele produz consequências para essa criança. Então, eles continuam ali. Então, não é um comportamento absurdo que surgiu do nada, não, ele está relacionado a essa interação entre o organismo e o ambiente. Nesse ponto, é importante a gente entender que, quando nós falamos que o comportamento é inadequado, o comportamento problema, um comportamento interferente, nós estamos olhando de uma perspectiva social. Nós estamos olhando da perspectiva de pais que querem desenvolvimento específico da criança, que são aquelas discussões sobre neurodiversidade que eu falei. Porque, para a criança, aquele comportamento ele não é um problema. Muito pelo contrário, é um comportamento que é eficaz. Quem define o problema, se é inadequado ou interferente, é a nossa sociedade. Então, assim, muitas vezes, um comportamento que pode não ser interferente para uma família, um problema para uma família, pode ser para outra. Por exemplo, a criança faz tudo, mas não cumprimenta os coleguinhas. Para essa família pode ser muito complicado isso. Ou cumprimenta de uma maneira muito mais invasiva, e já vai apertando a mão da pessoa. Então, a cultura dessa família, a cultura da sua família é que vai definir muitas vezes o que é um comportamento problema ou não, né? Nós, como profissionais e como cientistas da área, nós utilizamos o termo interferente porque nós acreditamos que alguns tipos de comportamento acabam atrapalhando a aquisição de outros repertórios, né? Uma criança que não fica sentada na escola, uma criança que não presta, que tem dificuldade na atenção, isso atrapalha em adquirir outros repertórios, e aí nós chamamos de comportamento interferente. Todos os comportamentos interferentes ou problemas, nós dizemos que elas têm quatro funções, ou seja, quatro categorias de consequências que estão envolvidas nesses comportamentos problemas. O primeiro seria a atenção, ou seja, a criança, o adolescente, a pessoa autista, ela age num ambiente fazendo essa topografia, essa resposta ao problema, para que outra pessoa venha dar atenção. E isso não quer dizer uma atenção positiva ou negativa, é atenção. Então, mesmo que seja uma briga, uma reclamação, alguma coisa assim, né, essas reclamações, elas não diminuem a frequência do comportamento, esse comportamento continua acontecendo e continua tendo a atenção. Então, essa seria uma função. A segunda função seria o acesso a item. Então, a criança entra em um comportamento problema, geralmente, quando está querendo algum item, ou está querendo ter acesso a algum objeto, que geralmente é reforçador. Ou seja, você tira o tablet, a criança entra em comportamentos disruptivos, e aí você vai lá e entrega o tablet de novo. Ou seja, você está, né, dando consequência de acesso ao item a partir desse comportamento. Então, a função número 3, nós chamamos de fuga de demanda, né? Então, você está criança, ela se comporta de maneira adequada em vários outros contextos, mas quando vai fazer alguma atividade, ou ela é solicitada para fazer, ela começa a fazer comportamentos subjetivos e aí acaba atrasando ou se afastando dessa demanda. Então, rasga a atividade da escola, começa a chorar, começa a bater. Então, todo tipo de comportamento problema é frente a alguma demanda, frente a alguma solicitação. Não é? Vai tomar banho, a criança começa, não vou, não sei o que tal, vou desliga a TV agora. Aí a TV também seria acesso a item.
mas tipo, vamos sentar aqui para comer, e aí começa os problemas, né? Então, para fugir dessa solicitação, tem um comportamento diferente, e geralmente os pais retiram essa solicitação. E o quarto ponto é a busca por autorregulação, né? Que podem ser estereotipias exageradas, comportamentos autolesivos e heterolesivos, porque existe alguma questão sensorial relacionada, existe alguma questão fisiológica relacionada, e a criança procura fazer esse tipo de comportamento para poder se regular, né? Então, geralmente, nós conseguimos entender essas funções com um tipo de avaliação que nós chamamos de análise funcional. Então, nós manipulamos determinadas variáveis, essas funções, para que os comportamentos problemas apareçam ou não, e a gente possa identificar, olha, apareceu mais na situação de atenção, apareceu mais na situação com um item reforçador, apareceu mais com a situação de demanda, não apareceu nenhuma situação sozinho, que se é autorregulação, não precisa de outra pessoa, sozinho a criança faz o tempo todo, ou seja, é autorregulação. Com acesso a essas funções, nós conseguimos fazer um planejamento para poder diminuir o comportamento problema e, com a função correta, fazer, digamos assim, uma substituição de um comportamento que seja socialmente mais adequado, ou que não cause prejuízo nem para a criança, nem para outra pessoa, certo? E o que é que aumenta a frequência de comportamento problema? Falta de conhecimento sobre comportamento problema, né, porque acaba reforçando comportamentos problemas, aumentando a frequência, piorando determinados comportamentos problemas, né? Os comportamentos problemas acabam se tornando meios de comunicação. Então, assim, a família, por exemplo, né, a criança começa a se debater ou bater ou criar um comportamento disruptivo, e aí a mãe chega e fala, por exemplo, quando ele fica assim é porque ele está com fome, e aí entrega a comida e ele fica calmo, ou seja, se tornou a forma de comunicação para que a criança tenha acesso à alimentação, para que informe que está com fome, né? E aí seria interessante ensinar outras formas de solicitar. Fuga de aversivos, né? Grito, choro, agressão. Então, assim, a gente aumenta comportamentos de problema no momento que a gente não quer lidar com eles, né? Então, a gente acaba dando consequências, né, para que, a criança está chorando, e tal. E isso entra junto com a ideia do julgamento social, né? A criança está começando no disruptivo no corredor da lojas americanas, as pessoas olham assim, você fala, eu não vou passar por isso agora, né? E assim, isso não isso que é importante entender, isso não nunca vai ser culpa da família. É necessário ter um conhecimento específico para poder lidar com isso. Geralmente, as famílias lidam com a melhor forma que tem e dentro das condições que são dadas na sociedade. Ninguém quer uma criança com comportamentos problemas, né? E ninguém quer ser julgado pela sociedade como a mãe que não cuida, a mãe que não deu educação, e infelizmente é isso que acontece. Então, a gente entende essas funções, a gente entende o que é comportamento, e a partir daí a gente pode planejar intervenções que sejam válidas, e, claro, com os familiares entendendo basicamente como funciona, tem como participar da intervenção e fazer com que esses comportamentos, problemas diminuam de frequência. Perfeito? Então é isso, gente. Foi a discussão sobre o que é comportamento, o que é comportamento problema. No tópico 5 a gente vai falar um pouco sobre, né, algumas formas de lidar com isso. Claro que não esgota o tema, são pequenas sugestões que são importantes que os pais tenham conhecimento. Um grande abraço.